Aí, falei que eu voltava logo? Então vamos continuar a história agora no episódio 3. E depois de quebrar as expectativas da garota, ele fala que entrou na escola apenas para acompanhar a irmã, e a Ruby conseguiu tirar ela do sério com esse apelido. Aí o Aqua diz que vai na casa do diretor, e a Kana vai perguntando um monte de coisas, com o Aqua ignorando. Mas ela diz que só vai parar de seguir quando ele responder tudo. O cara atrai perseguidores, né? Então ela pergunta se ele quer ir com ela para algum lugar reservado, tipo a casa dela. Bem direta ela, né? Gostei. Já que ela não podia conversar em público, porque ainda era um pouco famosa. Então eles vão juntos para a casa do diretor, e ele manda essa frase aí que foi praticamente uma facada nela. Aí eles vão bater um rango e ela pergunta pro diretor se ele tem algum vídeo do Aqua atuando, e o Aqua pede pro diretor não mostrar. Então o diretor diz pra Kana que se ela quiser ver ele atuando, ela vai ter que convencer ele. Aí veio uma ideia na cabeça dela, e ela chama o Aqua para participar de uma série na qual ela é a protagonista, e diz que nem todos os papéis foram preenchidos ainda, então ela poderia falar com os superiores e a vaga seria praticamente certa, mas ele só recusa da forma mais seca possível. Então o diretor pergunta pra Kana qual o nome da série, e ela fala que é a adaptação de um mangá shoujo, e o Aqua conhece o mangá, mas o principal ponto aqui é que a Kana falou o nome do diretor, e o Aqua fica em choque. O motivo disso é que a Ai tinha 3 celulares, e um deles ela usava antes de engravidar, então o Aqua fez de tudo para consertar e achar peças de reposição, porque era um modelo muito antigo. E depois disso ele ficou 4 anos tentando descobrir a senha, até conseguir e desbloquear o celular. Realmente tô começando a achar que esse cara é maníaco. E quando ele desbloqueou, ele viu que ainda tinha e-mails e contatos de 12 pessoas do mundo do entretenimento, e uma delas era o diretor dessa série. Depois disso a Kana não precisou falar mais nada, ele aceitou imediatamente. E ela já começa a achar que ele é, porque na hora que ele aceitou ela tava falando que o outro protagonista era meio afeminado. Então a Kana liga pro produtor e ele dá o papel pro Aqua. Mais tarde a Ruby acaba descobrindo e fica feliz por ele não ter esquecido do que a mãe disse, que ele seria um ator. Mas ele só tá focado em conseguir uma amostra de DNA para saber se o produtor é o pai deles. Então eles decidem assistir juntos para saber como a série está, já que já tinham lançado metade dos episódios, e o mangá era muito bom. Mas logo bate a decepção, porque a atuação de todos era horrível. Aí no outro dia o Aqua se encontra com a Kana em um karaokê, e ela fica pistolaça quando soube do que a Ruby disse sobre ela, mas explica que ela não pôde fazer sua melhor atuação, porque o foco da obra era promover os rapazes, que geralmente eram modelos e não atores, e que por eles não saberem atuar, chamaram ela para equilibrar a qualidade da atuação e não ficar 100% horrível. Porém, se ela desse seu melhor, a má atuação deles ia ficar óbvia, fazendo com que a série ficasse horrível. Então ela fala uma coisa que o diretor falou pro Aqua quando ele era pequeno, e aí vemos que ela tomou um chá de Simancol e aprendeu na prática como a vida funciona, porque depois do hype da fama que ela teve na infância, ela passou a ser rejeitada pelo seu comportamento e não conseguia novos trabalhos. Então ela entendeu que o importante é tratar bem as pessoas e pensar em equipe, deixando o ego de lado e, se necessário, atuando mal para o bem da obra. Uma mudança inesperada para mim, gostei muito da personagem. E depois do Aqua ouvir aquelas palavras, ele começa a analisar a obra para saber a melhor forma de atuar naquilo. Aí no outro dia eles vão gravar, e pelo baixo orçamento só conseguiram alugar um galpão meio bagaçado e cheio de goteiras, e o protagonista da série lá reclamando porque esse clima ia acabar com a chapinha dele, e parece bem arrogante também, já que praticamente ignorou o Aqua quando ele foi cumprimentar. Então eles vão começar o primeiro ensaio, e adivinha qual o papel que o Aqua vai fazer? Isso mesmo, o de um stalker que persegue a protagonista. Que ironia, não? Pelo menos disso ele já entende na prática, parece até que praticou em outra vida. E depois de gravarem, a Kana vai falar com ele e diz que gostou da atuação e da forma como ele se adaptou para atuar na obra. Então a Kana fala que essa era a primeira vez depois de uma década que ela era a protagonista, e diz que as pessoas falavam mal dela na internet, mas que ela nunca desistiu, até chegar ao ponto que ela não sabia por que estava se esforçando tanto. E ao encontrar com Aqua, ela queria que ele não desistisse, pois só de saber que mais alguém além dela também estava se esforçando já fazia ela feliz. Depois disso, o Aqua pega o diretor da série conversando com outra pessoa e falando que a Kana servia para qualquer coisa, e que por ela ser um pouco famosa e tratar todo mundo bem, eles poderiam se aproveitar do baixo cachê que ela cobrava e da fama dela. E às vezes a gente acha que isso é só uma história, mas acontece muito na vida real, e esse anime tá cheio de críticas sobre isso, por isso até agora tá genial pra mim. E depois de
criticar a boa atuação da Kana, dizendo que a série é só material promocional e não exige uma boa atuação, ele joga o cigarro fora e o Aqua vai lá, porque com isso ele consegue material genético para um teste de DNA. Mas, por mais que ele já tivesse conseguido o que queria, ele decide terminar de gravar a série dando o seu melhor. E a história tá ficando boa, anime bem gostosinho de assistir. Se inscreve aí pra ver a parte 4, daqui a pouco eu solto, beleza? Valeu!